Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 3 de dezembro. O Ibovespa apresentou alta de 1,37%. Só que se a gente olhar essa alta de 1,37%, a gente observa um movimento um pouco mais fraco no G60 dentro da força que apresentou na queda. Deu uma desacelerada nas últimas horas de pregão, mais para depois do início ali do pregão no dia 1º, começou a dar uma desacelerada e não evoluiu tanto para baixo, mas também não apresentou muita força para subir. Para gerar um sinal um pouco mais forte de subida, de repique de alta, teria que gerar aqui algum fechamento para cima aí dessa região de 52.400 pontos. Na verdade, 52.500 pontos, sendo um candle um pouco mais de força por parte dos compradores e nova máxima na sequência, para aumentar a chance de ter um repique um pouco maior aqui no Ibov. Mas dentro do que eu já venho mencionando nas últimas análises, segue ainda uma expectativa de depois desse sinal de possível reversão de tendência de curto prazo, tornando ela já, para mim, indefinida, abre-se a chance da gente ter um movimento um pouco mais fraco para cima, mas com chance de gerar um topo descendente. Vamos ver o que é que o mercado vai desenhar aí de movimentação para o Ibovespa. PTR4 no pregão de hoje apresentou boa alta de 4,95%, se sustentando, como eu disse no pregão de ontem, que se fosse para buscar alguma compra nesse ativo contra a tendência, teria que ser alguma sinalização de alta, se sustentando acima dos R$12, sem perder os R$12, gerar um fundo aí nessa faixa de suporte dos R$12. E proporcionou esse fundo, fechou bem, um bom candle de alta, mas ainda é dentro de uma tendência mais para indefinida aqui no gráfico diário, principalmente considerando um fundo um pouco levemente acima do fundo anterior, então basicamente quebrando a sequência de fundos descendentes. E nesse caso a ação não conseguiu, no pregão de hoje ela não conseguiu fechar acima dos 12,80, que seria um sinal um pouco mais forte. Ela gerou a possibilidade de day trade da forma como eu mencionei, vir para cima dos 12,50 e gerar ali um fundo, uma sinalização de fundo através de um gráfico de 10 minutos, por exemplo. Teve um day trade com um objetivo em 12,80, foi o que eu tinha comentado na última videoanálise. A partir desse momento, manteria essa possibilidade de buscar day trade na ponta compradora, agora preferencialmente já gerando sinal de alta no gráfico de 10, 15 minutos, acima um fundo preferencialmente acima dessa região de 12,80 a 12,69, ou seja, essa faixa de preço, em vez de ser resistência, funcionar agora como suporte. Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje apresentou um candle de indefinição, um doji ali, fechamento em 18,81, alta de 0,37%. Também traz uma chance de gerar um fundo aqui acima do suporte que vai de 18,52. A sinalização de fundo seria a superação da máxima do pregão de hoje, 19,04, e para atuar a favor, uma operação ainda sem tendência de alta, um pouco mais agressiva, seria justamente a superação da máxima do candle de hoje. Ou pelo gráfico intraday, pensando um pouco mais em day trade na ponta compradora, seria na fundo ascendente acima dos R$19, é o que seria mais interessante no meu entender. Outros ativos, CTIP3 cheguei a recomendar a compra no pregão de hoje, mas ela não acionou essa entrada. Então era a superação aqui dos 32,91, não acionou essa entrada. Então a partir do próximo pregão, dependendo do que ela fizer, eu vou estar atento para ainda um pouco mais para a ponta compradora, baseado em um tempo gráfico superior. Então eu posso passar até novos valores, cancelar essa entrada de hoje, que foi recomendada hoje, e passar novos valores a partir do próximo pregão, dependendo de como for a abertura do pregão desse ativo. A outra ação foi a PSSA3. Também cheguei a recomendar a entrada se ela conseguisse romper os R$30,80 após uma abertura até razoavelmente boa. Começou a subir e eu já passei essa entrada, foi antes da primeira hora de pregão mesmo, depois dos primeiros 15 minutos de pregão. Aí o ativo foi lá e perdeu a mínima do pregão anterior, veio aqui para baixo, mas manteve um candle de indefinição. Então é um papel que abre a possibilidade de entrada num rompimento até da máxima do pregão de hoje, que seria de 30,63, ou seja, a minha tendência, se houver essa perspectiva de romper essa máxima de hoje, eu vou estar de olho e com a chance de passar uma nova recomendação, um valor diferenciado aí, um valor diferente da recomendação anterior. Olhando agora para outros papéis, Klabin
ativo que pelo gráfico semanal está mais inclinado para cima, dando um indício aqui um pouco mais de estar esticado para cima, mas podendo, como rompeu o topo histórico, pode ainda andar um pouco mais aí esticado para cima. O fato que a ação, depois de uma lateralização, podemos chamar isso aqui de uma bandeira, de uma flâmula, enfim, uma correção mais no tempo, depois de um bom movimento de alta, ela hoje conseguiu fechar acima da resistência dos R$14. Então fechou em 14,02. Então uma das alternativas de entrada, usando estratégias de rompimento, seria comprar a superação dos 14,02 e trabalha com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em 13,70. Pelo menos projeta o risco dessa operação, o tamanho do stop, acima do seu preço de entrada, para ter um dos pontos aí, um primeiro ponto de objetivo de lucro nessa operação. Visto o G60 dela, meu maior interesse seria, mesmo que ela ande um pouco mais para cima, meu maior interesse seria atuar um pouco mais buscando a entrada após um pullback, um retorno do preço ao ponto de resistência que foi superado, aos R$14. Lojas Renner também gerou um bom pregão, alta de 2,93%. Depois da pancada para baixo que ela gerou na segunda-feira, ela conseguiu em 2 pregões anular esse candle. Não fez nova mínima, não confirmou esse candle, já voltou a fechar até acima de um ponto ali que era antigamente resistência, virou suporte, passou a ser suporte novamente, e agora ela consegue anular esse candle aqui de baixo. Então é algo positivo, é algo semelhante semelhante no sentido de fez um movimento muito forte no G60. Então o meu interesse seria mais também pullback aqui pelo G60 para buscar algum tipo de compra. Essa é uma alternativa para uma compra mais curta, de duração mais curta, e outra de duração um pouco mais longa, que seria mais para swing trade. Swing trade que eu digo assim, de 3 dias úteis ou mais segurando uma posição comprada, seria através de um pullback no gráfico diário. Gera esse movimento de subida e depois de uma correção, busca compra na sequência. SBSP3. Sabesp seria um pouco mais para a ponta vendedora, ativo está em tendência de baixo de médio prazo, gerou um movimento muito forte para baixo, perdendo ali uma faixa de suporte que eu vejo um pouco mais significativa do que esse ponto aqui. Não que esse ponto não seja importante, até ela se sustentou em cima desse ponto aqui em 17,96, mas é esse ponto aqui que ela perdeu na faixa ali dos 18,96, 18,95 a R$19, onde era suporte, agora tende a funcionar como resistência. Então é um papel para a gente ficar atento, que pode trazer a oportunidade de venda aí nos próximos pregões. E a CSP6 sendo um pouco mais agressivo, porque aqui ainda não tem nem a perda de suporte do pregão anterior, mas seria uma alternativa de venda de topo descendente na CSP6 a favor de um novo movimento de baixa no gráfico semanal. Então é um ativo também para ficar de olho nessa subida dela, se não ganhar mais força aqui para cima, respeitando o patamar nessa faixa aí de preço que ela se encontra, em torno dos 26,50. Essa seria uma das alternativas de venda, no caso aqui até na perda dos 26,03. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.